Olá, meus queridos alunos do sexto ano da Escola Menino Jesus. Aqui estou, o professor Daniel, com uma maneira diferente de trazer o conhecimento até vocês. Aproveitando, claro, todo o recurso que a mídia tem nos proporcionado, queremos falar sobre o seguinte tema: o povoamento da América. Você sabe muito bem que está na unidade 2, então eu peço que você corra, pegue a sua apostila e vamos juntos estudar sobre esse tema maravilhoso e muito divertido. Já pegou o seu livro? Muito bom. Vamos abrir logo lá no começo. Nós já conhecemos mais ou menos o mapa mundi. E, baseado em tudo aquilo que nós estudamos em sala de aula, sabemos que, pelos achados arqueológicos, a vida teve início no continente africano. Lembrando que não havia divisão de continentes, era tudo um único continente, tudo junto, depois foi se desmembrando, enfim, aquela famosa Pangeia que todo mundo conhece, aquele supercontinente. Porém, com todo esse desmembramento, você conhecendo o continente africano, europeu, asiático, América, Norte, Central, do Sul, você já se perguntou como que o homem chegou à América? Bom, em 22 de abril de 1500, nós temos um fato que marcou o mundo. Os portugueses chegam no Brasil, descobriram o Brasil. Se cair na prova quem descobriu o Brasil, você vai me dizer que foi Pedro Álvares Cabral. Os portugueses chegaram aqui e descobriram a nossa nação. Só que eu pergunto, quem descobre uma casa que já tem gente morando? Então, como que os índios chegaram aqui? Quem veio antes dos índios? Como que Colombo, chegando na América Central, encontrou aquele tanto de gente, aquelas civilizações, os olmecas, incas, maias, astecas, os mais famosos? Como que eles chegaram aqui? Como que tudo isso se organizou? Bom, esse é o assunto da nossa matéria, esse é o assunto de hoje. Eu peço a você que abra no capítulo 1 e vamos entender um pouquinho sobre como o ser humano chegou à América. Bom, outro detalhe muito importante é que quando você começa a observar o mapa mundi, você percebe que há principalmente oceanos, grande extensão de água que hoje, nós, com todos os recursos para atravessarmos, eu digo nós, leigos, seria uma coisa muito desafiadora, com certeza morreríamos. Ainda mais homens em uma civilização primitiva, como é que eles chegaram aqui? Como não temos nenhuma prova concreta da chegada do homem no continente americano, nós temos teorias. O que são teorias? São ideias. São hipóteses, então falamos hipoteticamente, ou seja, não é nada comprovado, apesar de cada uma delas ter as suas sucessíveis provas, mas as duas são aceitáveis. Duas o quê? As teorias de chegada do homem à América. A primeira coisa que eu quero que você observe é a teoria de número 1. A teoria de número 1 acredita que o homem... Lembra do Paleolítico, quando eu dei essa aula para vocês? No Paleolítico, os homens eram nômades. O que eram nômades? Eles migravam de um lugar para o outro. Por que eles eram nômades? Porque eles ficavam num determinado local até aquele local proporcionar todos os recursos cabíveis, ou seja, para a sua sobrevivência. Acabou tudo, partiu-se para um outro lugar. E assim vivia um homem em seu estágio migratório. Quando chega já no Neolítico, ali é uma nova forma de vida, o Neolítico estaria impetrado, os homens já desenvolvem a agricultura, os homens desenvolvem a criação de animais, constroem tendas para morar, ferramentas muito mais aprimoradas de pedra polida, enfim, os homens evoluem. Ninguém planta, ninguém cria animais para ficar migrando de um lugar para o outro e tampouco constrói tendas. Então, no sedentarismo, ou seja, no Neolítico, os homens se tornaram sedentários e a partir dali começaram a desenvolver as primeiras cidades, principalmente na região ali da Mesopotâmia, que nós vamos estudar lá no próximo bimestre. Mas a teoria do nomadismo acredita que os homens foram migrando do continente africano. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Esse mapa, pode observar muito bem, está na página 7. Mas dá uma olhadinha sobre esse mapa que fala sobre os caminhos, ou seja, que o homem traçou até a América. Nós temos a primeira teoria que é apresentada aí. Está vendo ali no continente africano, aquele homem das cavernas ali. Então, aquele homem ele parte, ele vai para o continente africano, teoria. Ele chega até a Rússia, onde atua a Rússia, e lá na ponta existe a Sibéria. Sabe qual é o problema? Toda vez que a gente olha para o mapa, a gente sempre o vê em globo e esquece de o analisar aberto. Ou, aliás, nós vimos também aberto
mas só mostrando o lado. Do lado esquerdo, o continente americano. Do lado direito, aí vem a África, a Ásia, tudo ali. Mas nós não conseguimos enxergar o outro lado. No outro lado está o segredo. Primeira teoria, que os homens chegaram na América do Norte a partir disso daqui, ó, do Estreito de Bering. Dá uma olhadinha aí que bonitinho, ó, o Estreito de Bering. Aqui na divisa entre a Rússia, aí na ponta da Rússia, no caso, é a Sibéria, e o Alasca, que já pertence aos Estados Unidos da América, como você pode observar muito bem aí no seu mapinha. Tá vendo aí, Estreito de Bering, esses três tracejados, isso. Acredita-se que o homem chegou à América pelo processo migratório quando chegaram no Estreito de Bering, que, claro, há cerca de 40 a 50 mil anos atrás, tem tempo, nem sua avó estava viva, há cerca de 40 a 50 mil anos ele era muito mais estreito. Então isso facilitaria a travessia por meio de canoas. Resumindo, primeira teoria, o homem chegou à América a partir da entrada pelo Estreito de Bering. Segunda teoria é a mais louca, só que acredite, muita gente defende essa teoria. O homem chegou à América assim, ó, pode observar no mapa da página 7. Tá vendo isso aqui? De barquinho, pelas ilhas da Polinésia. Os homens vieram navegando em canoas, em barquinhos e passaram pela Oceania, pelas ilhas da Polinésia e chegaram até a América do Sul. Professor, resumindo, duas teorias. Primeiro, os homens chegaram à América a partir do Estreito de Bering, atravessando o Estreito de Bering. Segunda teoria, o homem chegou à América através de barquinhos mesmo, remando. Para quem não sabe, só uma curiosidade, na Pedra da Gávea, para defender essa teoria de navegação, existe uma pedra na Pedra da Gávea com inscrita fenícia, sabe? Uma escrita fenícia. Você não sabe, os fenícios eles eram os grandes navegadores da antiguidade. Construíram os grandes navios, foram os que deram o pontapé inicial a todo esse processo naval. Então, isso fundamenta a ideia de que eles chegaram aqui de barquinho. Claro, imagino eu que eles não vieram em um tipo de caiaque e chegaram aqui na nossa América. É muito interessante de notar, mas ninguém tem uma foto, ninguém tem um vídeo e ninguém tem como comprovar esta situação. Bom, como que a gente chega a essa conclusão? Simples, através das descobertas arqueológicas. A história só existe porque a arqueologia tem comprovado a cada dia os fatos que são pregados. E tem muitos fatos que têm entrado até mesmo em conflito com novos achados. É como se de repente achasse uma tumba de um faraó aqui no Brasil. Cara, ia mudar completamente todo o contexto de conhecimento que sabemos acerca da nossa história e até mesmo da história do Egito. Seria uma coisa muito interessante. Então a arqueologia, ela está sempre descobrindo novas coisas. E como lá no começo das nossas aulas, lembra sobre a introdução aos estudos históricos? Nós falamos que a história é uma ciência em construção. Por quê? Porque todo dia novos achados têm sido encontrados. Fica até meio redundante, sei lá se redundante é a palavra correta. Mas fica interessante, cada dia se acha novas coisas. Então as fontes históricas são encontradas e a cada fonte histórica encontrada, nova história vai surgindo. Professor, quais são os achados arqueológicos? Como que o senhor chegou a essa conclusão? Para quem não sabe, no Brasil existem quase 500 sítios arqueológicos, isso só de Sambaqui. Quem não sabe, Sambaqui eram assentamentos de povos que viveram antes dos índios aqui, há cerca de 1.000 a 8.000 anos atrás. E claro, o nome Sambaqui, para quem não sabe, significa amontoado de conchas, porque é muito característico desse sítio arqueológico. Aqui em Cabo Frio nós temos um Sambaqui, ali no canto da Praia do Forte, como quem sai da ponta da Praia do Forte para ali onde fica o parque de diversões, não tem? Ali é um morrinho, naquele morrinho é um cercado e está escrito Sambaqui. O mato cobriu, não dá para ver quase nada, mas ali tem um Sambaqui. E outro detalhe, ali onde foi construído o Shopping Lagos, também tem muita coisa enterrada ali. Pena que não valorizaram a história local, passaram por cima, mas tem muita história interessante ali.
e vocês, meus alunos, que tiveram a oportunidade de, na quinta-feira, ir até o Sambaqui da Tarioba, viram como é impressionante e rica a nossa história. Mas vamos falar sobre sítios arqueológicos que nós temos na nossa América. Depois a gente fala sobre o Brasil, mas na nossa América. Tem o sítio de Clovis, que fica no estado do Novo México. Dá uma olhadinha aí na sua página 7. Isso, na página 7. Foram sendo encontrados vários artigos produzidos pelo homem, vários utensílios. Só para você ter uma ideia, no sítio de Clovis, no Novo México, foram encontrados pontas de ossos, foram encontrados pontas de flechas, ossos de mamute, ossos de bisões. Opa, é um período muito anterior, fala-se com certeza da nossa pré-história, não somente americana, mas também a pré-história mundial. Temos também sítios arqueológicos no Chile, um famoso sítio que é o sítio de Monte Verde, onde nós temos aqui na imagem da página 7, como que viviam os habitantes, claro, é simplesmente uma representação, aqui no sítio arqueológico, na região de Monte Verde, aqui no Chile. Podem ver que isso aqui já remete a um neolítico. Eles fazem cabanas de couro, eles estão ali com artefatos mais trabalhados, está bem nessa panelinha, fogueira, tudo bem mais organizada, a roupagem, estão caçando um animal ali. É um ambiente totalmente mais neolítico. Então, foram encontrados outros tipos de artefatos de pedra, restos de alimento, tudo isso aqui mostrando como que era a nossa pré-história americana. Bom, a partir de toda essa descoberta aqui na região sul e na região central, novas teorias foram surgindo, ou seja, hipóteses. Professor, quais são as hipóteses que o senhor quer abordar aqui? Página 8, você vai notar isso com bastante clareza. Todas essas descobertas arqueológicas na região central e na região do Chile, aqui no sul, nós podemos entender que o povoamento da América do Sul pode ter sido anterior da América do Norte. Bom, isso daí você vai ter que voltar aquele mapinha e perceber que eles estão falando baseado na teoria de que eles chegaram aqui remando de canoa e não através do Estreito de Bering, porque o Estreito de Bering está na América do Norte, eles foram descendo até chegar aos índios brasileiros, até chegar a toda a América do Sul. Bom, eles acreditam, é uma hipótese, então vale a pena ela ser observada. Segundo, os povoadores da América entraram no continente por vários caminhos, não só pelo Estreito de Bering. Meu Deus, vieram como? Alienígenas. A ufologia prega isso, há quem acredite. Mas vamos seguir os fatos históricos que podem ser analisados com bastante coerência. E outro, os alimentos vegetais eram importantes em Monte Verde, com certeza. Isso aqui é uma hipótese que ela não pode ser de maneira nenhuma descartada. Então, a partir de todas essas teorias aqui apresentadas, acredita-se que o homem chegou à América há cerca de 50 mil anos atrás. É tempo pra caramba. Mas, professor, o que eu vou fazer? Simples, só fica nas duas mais importantes. A chegada pelo Estreito de Bering, já falei, e friso e refriso. A chegada do homem pelo Estreito de Bering e a chegada do homem à América também por meio de barquinhos. Finaliza essa parte e você vai concluir de maneira grandiosa. Outro detalhe, há uma arqueóloga brasileira que merece todo o respeito, Nied Guidon. Nied Guidon, ela foi uma pesquisadora, fenomenal. Você sabe o papel de um arqueólogo? Gente, o papel de um arqueólogo é algo assim, é o teste da paciência. Ele cava, quando ele encontra qualquer achado, ele tem que cavar de pazinha. Gente, de pazinha não, de pincel. Gente, é muita coisa mesmo a ser analisada ao longo de toda a história. Então, nós temos, a partir de toda essa informação histórica, baseada nos achados, no trabalho feito por arqueólogos, uma grande riqueza. E a nossa América, ela é extremamente rica em quesitos arqueológicos. Claro, se eu pudesse, eu levaria vocês para Minas Gerais, para a gente analisar as pinturas rupestres, os sítios arqueológicos que tem lá no Piauí, na América do Sul. A gente iria para todo canto
em busca dessa riqueza de informações, e por mais que percorrêssemos todos os sítios arqueológicos, teríamos que voltar, porque muitos outros foram achados. Então, é uma coisa muito interessante. Então, Nied Guidon, ela, principalmente no Piauí, no sítio arqueológico do Boqueirão, da Pedra Furada, ela começou a analisar também os achados arqueológicos ali. E, claro, o que ela encontrou ali? Muitos vestígios, como fogueiras, como armas, tudo que era válido para estudos encontrado ali. Se eu não me engano, anteriormente eu falei que ela viveu, eu conjuguei no passado, mas a mulher está viva ainda. Meu Deus do céu, estou eu matando Nied Guidon. Me perdoe, Nied Guidon, se você tiver acesso a esse vídeo. Mas ela analisou os sítios arqueológicos de nossa nação, e uma coisa que ela disse com bastante clareza: os seres humanos não chegaram à América por terra, via Estreito de Bering. Olha só que coisa interessante. Mas não há nenhuma conclusão sobre esse assunto. Então é tudo uma questão de hipótese. Claro, tudo que ela estuda são sítios arqueológicos. E a cada dia novos sítios arqueológicos são encontrados. Quem sabe você um dia vai cavar uma cisterna, uma sapata, ou até mesmo uma piscina, um poço, encontre, fontes históricas achados, e ali foi um sítio, se torna um sítio arqueológico, porque muita gente viveu ali há um tempo atrás. Seria algo impressionante. Mas o que é um sítio arqueológico? Eu vou resumir, vou ler aqui só para você ter um detalhe. É um local no qual os homens que viveram antes do início da nossa civilização deixaram algum vestígio de suas atividades, tipo uma ferramenta, uma fogueira, uma pintura, uma cabana, tudo que marca a presença de homens naquele local. Professor, o senhor disse anteriormente que achados aqui datam a ideia de que o homem chegou à América há cerca de 50 mil anos. Será que quando foi achado a ossada deles tinha um calendário? Interessante, né? Essa pergunta é boa. Existem duas formas de você determinar tudo aproximadamente, não é nada com exatidão. De você determinar o tempo de um achado. Há quanto tempo aquele achado, existe? O primeiro é o carbono 14. Carbono 14 é um método laboratorial, científico, porque todo achado tem uma quantidade de carbono armazenada ali. Não sou de biologia da área da ciência, mas é mais ou menos assim. E a partir dos testes laboratoriais, eles determinam aproximadamente quanto tempo tem aquele achado. O outro, que é o mais simples, é a estratigrafia. Quem foi lá no sítio arqueológico de Rio das Ostras viu. A estratigrafia, ela analisa partes de um terreno e diz o seguinte: quanto mais profundo, mais antigo é. Então, a cada marcação, que eles vão delimitando, igual essa faixa aqui atrás, você vai descendo, ele vai estabelecendo o tempo de vida, de existência daquele achado. Interessante, é muito bom você analisar isso. Capítulo 2, como viviam os primeiros americanos. Dá uma viradinha, tá na página 10. Rapidinho. Bom, os primeiros americanos, assim como os homens do Paleolítico, eles eram nômades. Volto a dizer, como eu disse na introdução desse vídeo, eles viviam num determinado local, enquanto aquele local lhe proporcionava recursos para a sua sobrevivência. Acabaram os recursos, parte-se para outro ambiente, para outro local, em busca de novos recursos. Interessante, né? Era a vida deles. Enquanto tem verdura, enquanto tem água, enquanto tem fruta, enquanto tem animais, estamos aqui. O local se tornou escasso, partiu para outro lugar. E claro que você pode observar muito bem que a vida dos homens sendo nômades explica claramente o tempo de vida que eles viviam. Ou seja, eles viviam até 35 anos, 40 anos. Além do mais, 40 anos era idade de velho para eles. Porque o tempo em que eles viviam era um tempo cujo clima era severo, era muito frio. Tanto que você pode observar que os homens eram peludos. Lembra daquele filme A Guerra do Fogo? Ali está claramente toda essa evidência do que eu tenho falado. Mas, além de toda a exposição, já viu os desenhos retratados? Os caras caçavam mamute, gente. Eu não estou caçando nem cachorro vira-lata. Se ele vier para cima de mim, eu estou correndo. Os caras encaravam mamute. Então, se 20 homens fossem brigar para matar um mamute e se alimentar dele, quantos não morriam?
Então o tempo de vida dos homens era muito breve durante esse período. Então, voltando, eles se deslocavam de um lugar para o outro e é por isso que há muitos sítios arqueológicos. Para quem não sabe, o sítio de Clovis ele tem uma datação de cerca de 1.200 anos, ou seja, os achados que foram encontrados ali. Nós temos aqui pontas de flecha, nós temos aqui pontas de lança, um tipo de faca, tá bonitinho, tudo bem trabalhado, os homens estavam se aperfeiçoando nesse período. Mas também os homens dessa era, eles viveram uma constante mudança climática. O tempo foi mudando constantemente durante esse período de cerca de 10 mil anos atrás, ou seja, a temperatura da Terra foi se elevando, provocou o derretimento das calotas polares, e aquela coisa muito impressionante, e o volume de água das chuvas levou à formação de várias áreas florestais, destruíram diversos habitats naturais, enfim. Muitos animais foram extintos durante esse período, as florestas foram ampliadas, você tem uma quantidade imensa de vegetação rasteira anteriormente a isso, e hoje não, já são florestas de portes elevados, Amazônia da vida. Então você tem um grande avanço, uma grande mudança, e toda essa mudança também foi mudando o modo de vida dos homens dessa época. Vamos observar outro detalhe. Nós temos na página 10 o início da agricultura. É como se fosse o Neolítico da América. No primeiro ano a gente vai estudar isso com muita clareza. Mas como que era o Neolítico aqui na América? Bom, os homens desenvolveram a agricultura. E para desenvolver a agricultura eles se tornaram sedentários. Claro, plantava-se, colhia. Para que eu vou ficar? É como se os homens falassem assim: rapaz, a gente está andando pra caramba, né? A gente está aqui em Cabo Frio, acabou comida em Cabo Frio, partiu para São Pedro, acabou em São Pedro, a gente parte para Araruama. Essa vida não está levando a nada. Vamos fazer o seguinte, vamos plantar. Se a gente quer batata, planta batata, colhe batata. Vamos fazer o seguinte, você planta batata, eu planto cenoura, o outro planta aipim. Então quando um quiser, pega do outro e assim vai diversificando a coisa e todo mundo vai tendo. Em vez de ficar caçando galinha. Gente, imagina, você quer comer um ovo de galinha frito, você vai ali e compra, certo? Claro! Imagine você entrando no mato e caçando um ninho. Vontade de comer um frango ensopado. Você sai caçando frango. Meu Deus do céu, é um troço muito louco. Então eles pararam e pensaram assim, em vez da gente caçar, vamos criar. Porque na hora que a gente precisar, a gente tem. Então na agricultura os homens desenvolvem há cerca de 7 mil anos atrás, principalmente na região ali do México, onde é atual México, agricultura. Os primeiros produtos a serem cultivados foram feijão, pimentão, abóbora, tomate, tudo isso aqui era muito comum. E o milho, milho era muito interessante e você vai entender isso com bastante clareza. E depois vieram a batata doce, mandioca também é impressionante, o aipim faz farinha, faz um monte de coisa, assim como o milho também é muito importante você observar isso. Mas toda essa cultura de agricultura, ficou até engraçado, né? Mudou completamente o modo de vida dos homens primitivos aqui na nossa América. Para você que não sabe, até na região dos Andes, há cerca de 7 mil anos atrás, como eu já falei aqui, os homens desenvolveram a agricultura. É muito importante você observar isso, que através da agricultura, aldeias foram formadas. Como que funcionava a agricultura? Bom, a gente planta não só para a minha família, mas para o coletivo. Então todo mundo plantando, todo mundo colhendo, todo mundo trabalhando. A família que está ali sedentarizada, que era uma tribo de 100, agora vai se multiplicando, está em 200, 500, 1000. Então tudo vai aumentando e tudo vai mudando. A agricultura revolucionou a vida dos homens e proporcionou um grande crescimento, proporcionou também o aumento do tempo de vida dos homens durante aquele período. Então a agricultura aparece na América do Sul revolucionando completamente. Bom, nós temos aqui, claro, que a difusão da agricultura, ela foi se multiplicando e tudo que o homem produzia começou a aumentar, ou seja, o homem foi produzindo cada vez mais espécies novas. Se eu consigo plantar arroz, eu consigo plantar feijão, eu consigo plantar aipim, consigo plantar abóbora, e os homens foram progredindo nesse progresso. Progredindo neste processo. Legal. Nós temos aqui no final da página 11, olha só o que os homens já no mundo inteiro estavam produzindo: abacaxi, algodão, amendoim, arroz, aveia, banana, batata, cana-de-açúcar, cebola, cevada, chá e etc. Olha aqui na América
quanto que eles não produziam. Toda essa área verdinha aqui, ó, você está observando, era a área da agricultura. Então eles estavam se sedentarizando. E não era apenas um grupo que se sedentarizava. Ao longo do tempo, outros foram se sedentarizando, e uns que se sedentarizaram primeiro foram se tornando mais evoluídos do que os outros que se sedentarizaram depois. Interessante você observar isso. E claro, além de toda a mudança que traz para a vida dos homens, há também uma grande mudança para os ambientes, ou seja, os campos começaram a sofrer erosões, todo o processo de transformação que foi modificando a estrutura do ambiente. Porém, o sedentarismo mudou completamente a vida do homem. Observe, no sedentarismo, o homem não mora em caverna como no Paleolítico. Por isso que no Paleolítico ele era chamado de homem das cavernas, porque ele ficava de um lugar para o outro, nômade, migrando, tinha uma caverna e ele morava na caverna. No Neolítico, o homem já constrói uma casa para morar. Interessante, né? O homem desenvolve ferramentas mais aprimoradas. O homem tem um domínio maior do fogo. O homem que esperava o fogo vindo do raio, agora faz o fogo em graveto. O homem faz o fogo em pedra. O homem espera também cair do raio. De onde vier, o homem agora tem o domínio do fogo. No filme A Guerra do Fogo, temos uma civilização mais avançada do que a outra. E aquela civilização avançada ensina a outra a fazer o fogo. E eu ainda vou fazer o fogo na sala com vocês. Espero não pegar fogo em ninguém. Segredo, não conte para ninguém. Espero que sua mãe não esteja ouvindo isso. Brincadeira. Mas outra coisa interessante que nós começamos a observar no sedentarismo também são os rituais religiosos, que não se aplicavam somente a deuses, porque não havia muito essa concepção de deuses ainda, porque como é pré-história, e a pré-história vai desde o aparecimento do homem até o surgimento da escrita, não há nada narrado, tudo é teoria. Então, ali ainda alguns rituais que consideramos ser religiosos, como o próprio ritual de sepultamento. Enterravam os mortos cheios de pedras. Nos sambaquis colocavam um monte de conchas. Ou seja, tinha toda aquela ideia de enterrar os mortos perto de suas aldeias, outros perto de rios. Enfim, não sabemos, se há algum fator religioso, mas algumas oferendas, aquilo que acredita ser oferendas que foram encontradas ali, são simplesmente prova de que realmente aquilo possuía uma grande representação religiosa. Bom, a agricultura deu uma decolada. Por quê? Página 13. Dá uma olhadinha aí, por favor. Calma. Olha a página 13. A agricultura mudou completamente a vida dos homens. Eles começaram a desenvolver uma prática chamada enxerto. O que é um enxerto? É o cruzamento de uma determinada planta com outra, uma espécie com outra. Vamos lá. Você pega o galho laranja. Isso aqui é o pé de laranja, o galho do pé de laranja. Você corta e faz uma brecha. Você pega um galho de limão e coloca ali. Fechou? Você pega e enrola com um cipó, para histórico, a gente bota barbante. Aquilo ali vai dar um cruzamento e vai dar origem à laranja-lima. Bom, você também não vai querer sair cruzando abacate com limão, com tudo, não. Não é assim, é para quem sabe. E novas espécies vão surgindo de plantas. Os homens vão se tornando cada vez mais inteligentes para conseguir a comida. E outra coisa, eles vão cultivando e aperfeiçoando a prática da agricultura. Não é só lançar semente, tem que preparar a terra, nem todo ambiente recebe a determinada semente, não é apto para receber, não vai ter o crescimento necessário. Então tudo não passa de um verdadeiro desafio. Pois bem, compreendeu? Lembra que no começo eu falei do milho? Gente, para quem não sabe, o milho, ele era a princípio chamado de teocintle. Teocintle. E ele tinha menos de 3 centímetros. Você sabe o que é isso? É como se você comesse um milho do tamanho maior pouquinho que 2 caroços, ou até mesmo o tamanho de 2 carocinhos de milho. O milho tinha 3 centímetros. E o milho era muito utilizado. Ele era ralado, se fazia papa com ele. Até hoje se faz a pamonha, você come o milho assado, você come o milho cozido, você faz o fubá, você faz a farinha, você faz um monte de coisa. Então esses pequenos grãos, eles eram de grande importância para a agricultura da época e para a sobrevivência dos povos de sua época. E era chamado de milho silvestre. Eu não sei se vocês já viram nas prateleiras de
de mercado, tipo picles, que em conserva, cenourinha desse tamanho. Aí tem o milho pequenininho, era mais ou menos daquele tamanho, era basicamente daquele tamanho. Dá uma olhadinha na próxima vez e você com certeza vai lembrar da aula do professor Daniel. Só que tem um porém, com o aperfeiçoamento da agricultura, o cruzamento de plantas, o milho chegou ao tamanho que nós temos hoje, um tamanho considerável, que você ama comer aquele milho cozido com manteiga e com sal, é uma delícia. Porque se eu fosse vender um milho de menos de 3 centímetros, você dificilmente ia querer comprar. Então, ali houve uma grande mudança também na vida dos homens. Você pode observar aqui na página 13, no final, um afresco mostrando como que o milho era cultivado. Eu imagino que você já tenha visto pelo menos uma vez uma plantação de milho. Ou no sítio do Pica-Pau Amarelo, nós temos o Visconde, né, de Sabugosa, que é tipo basicamente um milho, né? Ele é um milho humano. E o milho foi o grande revolucionador de todo o processo daquela época. Os homens deixavam de caçar porque comiam não só o milho, mas os derivados do milho também. E, além do mais, o milho ele tinha uma facilidade de ser estocado, guardado durante vários anos. E, além de ser socado, se fazia o mingau, a tortilha, o angu e vários outros pratos interessantes. E, de fato, os índios brasileiros, eles usavam muito o milho aqui no Brasil. Bom, capítulo 3. O ser humano chega ao Brasil. Claro, quando você observa o Brasil hoje, ele é totalmente diferente do que ele foi há cerca de 7 mil anos atrás. A todo esse tempo, os índios, o Brasil ele era muito diferente. Primeiro, o clima era seco e frio. As áreas florestais eram reduzidas e a maior parte do território estava coberta de vegetação rasteira, como os cerrados e as caatingas. A fauna era composta de tigres dentes de sabre, aquele tigre com um dente grandão, a era do gelo, o Diego, que todo mundo conhece, gliptodontes e preguiças gigantes. Claro, todos eles já foram extintos, mas você tem achados arqueológicos desses fósseis totalmente reconstruídos e são interessantes de você observar. Bom, nós temos em Lagoa Santa, Minas Gerais, lembra que eu falei anteriormente que se eu pudesse levaria todo mundo a Minas Gerais? Em Minas Gerais nós temos um achado arqueológico muito interessante. Em Lagoa Santa foi achado um crânio com cerca de 11 mil anos e meio, encontrado em Lagoa Santa. Esse crânio mudou completamente o rumo das pesquisas feitas em nosso território, não só no Brasil, como também em todo o território americano. Ao lado dos ossos eram sempre encontrados machados, outras ferramentas, pontas de lanças, e essas escavações foram feitas e outras sepulturas foram encontradas ali ao redor daquele sítio arqueológico. Computa-se que mais de 200 esqueletos foram encontrados ali. Só que tem um porém, em 1975 foi encontrado o crânio que eu falei anteriormente de uma mulher, no caso uma Australopithecus, que eles colocaram o nome de Luzia. O nome de Luzia foi em homenagem ao Australopithecus mais antigo, o hominídeo mais antigo encontrado, que é Lucy. Bom, professor, como que era esse crânio? Esse crânio era esse aqui. Meu Deus, que loucura! E esse crânio com 11 mil anos e meio mostra como que a pré-história da nossa nação, ela é muito antiga. Ela foi achada em 1975 e só foi estudada em 1998 pela equipe do arqueólogo Walter Neves. Claro que quando começou a estudar tudo isso, deu a datação de 11.500 anos, determinou-se que era de uma mulher. Interessante você encontrar o poder da ciência agregada à arqueologia para determinar tudo isso, e que tinha quase 12 mil anos aproximadamente. Era muito velha. Então, eles foram fazendo uma reconstrução. Eu quero mostrar em parte a vocês. Eles foram, claro, com todo o avanço da computação. Opa, deixa eu... Isso, tá vendo aqui? E eles foram reconstruindo, ficou meio feinho aqui, até chegar
a imagem que temos desta mulher. Isso, parece um homem, mas é mulher. Só porque não tem cabelo não quer dizer que não é mulher. E, claro, batizada de Luzia, simplesmente considerado também um aborígene, ou seja, é um dos primeiros habitantes do nosso continente. Aliás, aborígene australiano é o primeiro habitante do continente da Austrália, perdão, do continente australiano, de toda aquela região ali. Então, eles encontraram este crânio, fizeram a reconstrução, e você viu muito bem que nós presenciamos isso no sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba. Viram aquele crânio que estava de baixo para cima? Aquele sítio é chamado de sítio in situ, porque as fontes, os fósseis que foram encontrados, os achados que foram encontrados, do modo que foram encontrados, eles não foram mexidos, ali estão. Aquele crânio foi reconstruído, e quando aquele crânio foi reconstruído, chegaram à conclusão de que se tratava de um homem. Gente, foi maravilhoso, foi impressionante aquela aula de campo que nós fizemos ao Sambaqui da Tarioba. Se você nunca foi, vá, porque é interessante. Eu vou mostrar para vocês porque eu tirei uma foto por dia, gente, não era crime. Eles fizeram a reconstrução do crânio e chegou a isso aqui, a um homem que viveu aqui na nossa região dos Lagos, no Sambaqui da Tarioba. Que interessante. Aproximadamente 4.000 anos atrás. Então é muito curioso você observar a riqueza que a nossa região tem. Temos também no Piauí o sítio de São Raimundo Nonato. Nós temos ali o sítio do Boqueirão, da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, onde muitas fogueiras foram encontradas e, claro, são provas de que os homens viveram ali durante esse período. E, claro, ali nós temos uma datação também de cerca de 50.000 anos atrás. Cerca não, mais de 50.000 anos atrás, os homens viveram naquela área. Preguiças gigantes estavam ali porque ossadas foram encontradas fundamentando essa ideia. E, claro, é muito interessante você notar isso. Tigre dente de sabre, para quem nunca viu, é um tigre com um dentão deste tamanho, bonitinho, né? Uma mordida de um bichinho desse aqui deve ser algo terrível. Nós encontramos também aqui algumas imagens de flechas que foram encontradas em São Paulo, no Vale do Ribeira, tá? Vou mostrar para vocês aqui. E um tipo de, sei lá, moedor, alguma coisa que você colocava o grão entre essas duas pedras que parece um hambúrguer e você moía os grãos. Temos aqui também pontas de machados, sabe, de lâminas, que foram encontrados também em São Paulo. Olha que interessante. Os meus alunos, um dia desses, fizeram as suas ferramentas pré-históricas. Foi muito interessante você observar isso ali. Bom, os primeiros habitantes da nossa América viviam dessa maneira. Outra coisa que você pode observar, eles viviam a céu aberto, numa maior tranquilidade. A natureza era totalmente, proporcionava a eles todo o recurso necessário. Eles aproveitaram bem toda a oportunidade que tinha durante aquele período. Bom, finalizando, quero falar, que eu só vou até o capítulo 3, sobre os povos dos sambaquis, que são sítios arqueológicos muito comuns em nosso litoral. Volto a dizer, fomos no Sambaqui da Tarioba, já disse isso 1000 vezes ao longo desse vídeo, mas fomos no Sambaqui, aprendemos perfeitamente o que eram os sambaquis, que eram assentamentos, prova de que homens viveram aqui há muito tempo atrás, há cerca de até 12.000 anos atrás. Há uma variação muito grande em relação a tudo isso, mas a variação de que 2.000, enfim, de 12.000 anos para cá, você já vem fazendo uma varredura e você vai encontrando muito bem a presença de fósseis, a presença de muitas conchas. Volto a dizer, sambaqui significa amontoado de concha. E não é somente concha, como nós conhecemos, mas toda sorte de molusco, ostras, marisco, tudo isso daí era muito utilizado e eles faziam aqueles amontoados. Gente, para quem não sabe, tem sambaqui com 4 metros de altura, mas tem sambaqui com 30 metros de altura, assim como tem no litoral de Santa Catarina, e 400 metros de comprimento. Observe aqui essa imagem do sítio arqueológico de Jaguaruna, em Santa Catarina.
Tá vendo? Tem sempre um granulado no solo. Esse granulado é a presença de conchas. E aqui você tem, claro, muito mais claramente, possivelmente uma arqueóloga, um sítio arqueológico, você vai encontrando escavação, ali tem sempre o granulado, aqui embaixo você tem a ossada encontrada, eles vão delimitando o território e é algo muito interessante, ou seja, é muito maneiro de você estudar isso. Eu quero ler isso aqui no final. Ali no sítio de Santa Catarina, os sambaquis podem chegar a 30 metros de altura, 400 metros de comprimento. Também foram encontrados sambaquis bem menores que os do litoral. Olha isso aqui. Nas margens de alguns rios. Em um deles, situado no vale do Rio Ribeira do Iguape, no estado de São Paulo, foi encontrado um crânio humano de cerca de 9.000 anos, semelhante ao crânio de Luzia, o mais antigo do Brasil. O de Luzia tinha 11.500 anos. Gaguejei aqui, gaguejei. Gente, eu disse que não ia falar o capítulo 4, então eu não vou falar o capítulo 4. Eu espero ter ajudado vocês muito ao longo dessa aula, de toda essa exposição. Claro, estou em sala de aula à disposição de cada um de vocês para tirar dúvida. Como eu creio que o pai de vocês está ouvindo, eu creio que vocês vão se comportar em sala de aula, porque eu estou chamando muita atenção de vocês. Eu estou saindo rouco lá da sala, mas tá? Eu espero que vocês mudem, é um segredo nosso, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande beijo e boa sorte. Um abraço do professor Daniel Aguiar.